Olá, alunos do sétimo ano, vamos continuar a nossa aula, né? Da aula de geografia, para a segunda aula da semana. E nós vamos tratar agora, continuar tratando da região norte, tá? E vamos trabalhar agora a questão da população e urbanização desta região, tá? Na página 131, abra o livro de vocês e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Mas antes de dar continuidade ao nosso assunto, eu queria só relembrar para vocês da atividade, tá? Lembra que a atividade nós passamos para vocês entregar até o dia 24 e até agora parece que ninguém de vocês entregaram, tá? Lembra que essas atividades é que vão formar a nota de vocês, tá bom? Como nós não estamos tendo provas, então são as atividades que ajudam a gente a formar a nota de vocês e é o critério que a gente está usando para formar a nota de vocês. É o retorno que vocês estão dando para a gente. Pessoal, e vamos dar continuidade aí na página 131, que eu já falei, população e urbanização na região norte. Primeiro ponto, o Brasil tem 5 grandes regiões. A região norte, apesar de ser a maior região em termos de território, a região norte ela tem a menor população entre as outras regiões, tá? Então ela tem o que? Ela tem apenas uma população de 17 milhões de habitantes. Então vocês veem tanto que a região ela é pouco povoada. Também a região menos povoada. Ela é a região menos populosa e menos povoada. Quando se fala qual a diferença de região populosa e povoada, vou dar essa diferença para vocês. A região menos é em questão de números absolutos. A região norte tem 17 milhões de pessoas. Então é a região que tem menos moradores. Também a menos povoada é quando você pega toda a área, tá? Toda a área da região norte e divide pelo número de quilômetros quadrados da região norte pelo número de habitantes, a chamada densidade demográfica. Então, de todos as regiões do Brasil, a região norte ela é a menos povoada, com apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muito baixo. Continuando, então sua população está concentrada nas margens dos rios e nas grandes cidades. Então o que acontece? A população da região norte se concentra na margem dos rios, os chamados ribeirinhos, e nas cidades. Por quê? No interior da região norte, vamos dizer assim, no interior da floresta amazônica, a vida humana ela é praticamente, para se morar, é muito difícil, tá? Muito complicada, porque das condições humanas mesmo de vida. Então é muito difícil. Então elas moram próximo aos rios. Por que isso? Porque os rios na região norte são as estradas. As pessoas se locomovem na região norte utilizando-se embarcações, tá? Utilizando embarcações para se locomover, para ir de um lugar para outro. Não tem muitas rodovias, não tem muitas estradas, não tem muitos carros na região norte, a não ser nas cidades e naqueles locais mais próximos. Mas o principal meio de transporte utilizado na região norte são os barcos. Utiliza-se os rios para se locomover. Então as duas maiores cidades da região norte, Belém, Manaus e Belém, né?
E tem como aí essas duas cidades, elas são o eixo de urbanização, grandes que foram criadas rodovias, né, para essas regiões, tá? Principalmente as duas principais rodovias da região, para vocês terem uma ideia, como o barco lá é muito utilizado, as duas principais rodovias lá, a Transamazônica e a Belém-Brasília, tá? Em Rondônia houve um grande fluxo de imigrantes, tá? Houve um grande fluxo de imigrantes vindo principalmente do Rio Grande do Sul, onde foram criadas cidades que logo se tornaram importantes no estado, como Ariquemes, tá? Então aqui você vê, era naquele programa que o governo criou para ocupação. Então nós temos aí na região, em Rondônia, nós vamos ter algumas importantes cidades, tá? Como Ariquemes em Rondônia, nós temos também Ji-Paraná, vocês veem aí que não é no estado do Paraná, tá bom? Ji-Paraná fica exatamente em Rondônia e Cacoal. São os três principais centros e nesse centro principalmente nós vamos encontrar o que? Pecuária e plantação de soja. Nós temos mais recentemente a construção de usinas hidrelétricas também que ajudaram aí ocupando a questão e de uma certa forma urbanizando essa região. Nós tivemos aí nos governos Lula e Dilma, né? Nós tivemos a construção aí das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, Belo Monte no Rio Xingu, onde estimulou a migração de muitas pessoas para essa região em busca de trabalho, né? Em busca de trabalho para essa região. Aí nós temos lá na página 132, nós iremos ter povos tradicionais, tá? Então nós tivemos na primeira parte aí, você vê, nós tivemos gente vindas da região do Paraná para Rondônia, onde formou principalmente as três principais cidades de Paraná, Cacoal e Ariquemes, isso tudo no estado de Rondônia. Nós tivemos também essa migração mais recentemente de pessoas em busca de trabalho na construção dessas hidrelétricas, a hidrelétrica do Jirau, Santo Antônio, a outra deixa eu relembrar bem o nome, de Belo Monte, né? E os povos tradicionais? Os povos tradicionais são aqueles povos que já viviam há muito tempo na região norte. Então nós temos os mais tradicionais de todos, os indígenas, as comunidades indígenas. Mas lá nós temos o que? Nós temos indígenas, quilombolas e povos da floresta. Os indígenas são os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam lá, tá? Que não tem muito que a gente vai falar. Então nós temos hoje, em 2010, a região norte é a região que se destaca por ser a região que mais concentra índios no Brasil. É onde tem mais índio no Brasil, na região norte. Aí nós temos o que também, nós vamos ter aí a maioria desses povos hoje vive em terras indígenas, as chamadas terras indígenas. São terras que são demarcadas pelo governo federal, tá? Dando direito aos índios naquelas terras. Hoje o governo brasileiro, de uma certa forma, é inimigo dos índios. Inclusive tem um processo, tá, no Tribunal Internacional contra o governo brasileiro por não respeitar os direitos dos índios. Então os índios atualmente estão tendo problemas seríssimos com o próprio governo, que era para proteger. Aí nós temos as comunidades quilombolas. Gente, as comunidades quilombolas eram o que? Eram escravos que fugiam, se escondiam e formavam povoados, tá? Eram chamados quilombos. O que diz aí, Diversas comunidades quilombolas formadas por descendentes de africanos escravizados também vivem na região norte. Os escravizados foram levados para essa região no século XVIII para trabalhar principalmente na lavoura de cana-de-açúcar
de arroz e algodão de cacau e vinham diretamente de vários países da África. Atualmente, há cerca de 350 comunidades quilombolas na região norte. Aí você fala assim, mas professor, mas hoje não existe mais escravo. Não existe escravo. No entanto, alguns quilombos, o que eram os quilombos? Os escravos fugiam das fazendas e formavam comunidades. E essas comunidades sobrevivem até hoje. O que é um quilombo hoje? O quilombo é quando se faz um estudo, tá? E lá se comprova que aquela comunidade ali, aquele povoadozinho ali, ele teve origem de escravos que fugiam de seus donos, tá? Aí passa a ser uma comunidade quilombola, tá? E dessas aí, cerca de 350, ou seja, 60% estão no estado do Pará, tá? E eles ganham o quê? Para vocês terem uma ideia, eles ganham título coletivo de suas terras, ou seja, a comunidade é dona da terra. Não é de uma pessoa, mas de todos, uma terra que é demarcada nos quilombos. E eles cultivam o quê? Parte do alimento que consome, desculpa gente, como peixes dos rios, frutos das florestas, e conservam o meio ambiente. Então eles produzem parte, ou seja, tem pequenas roças, mas a maior parte do seu alimento vem exatamente da natureza, rio, da floresta com frutos, tá? E por último nós temos os chamados povos das florestas, que são o quê? São pessoas brancas, tá? São pessoas que não são indígenas, e brancas necessariamente não são brancas, desculpa, necessariamente não são brancas. São pessoas que não são indígenas e nem quilombolas, mas moram naquela região. Esses povos das florestas, eles são o quê? Eles são o pessoal que vive do extrativismo vegetal, principalmente os seringueiros e os castanheiros, da castanha do Pará, que você já deve ter visto por aí ou comido, né? Vem da castanheira da região norte. Temos também os ribeirinhos, né, que praticam a agricultura de subsistência e a pesca, ou seja, pequenas roças e pesca. E nós temos também, são esses, né? Esses povos, eles se autodenominam povos da floresta, que vivem da floresta, tá? Então são esses três povos: seringueiros, castanheiros e ribeirinhos. São chamados povos da floresta. Pessoal, página 133, tá? Fazer a atividade, lembrando, recapitulando novamente, vocês têm uma atividade para me entregar até o dia 24, tá? E essa atividade dessas duas aulas que a gente de hoje, dessa semana, elas são da página 133 e vocês irão me entregar até o dia 31, último dia do mês de agosto. Tá ok, pessoal? Boa sorte, bons estudos.